Nas fronteiras do infinito. Estamos aqui para mais um episódio do Nas Fronteiras do Infinito e hoje o assunto caminhará por duas notícias astronômicas. A primeira é um tema realmente instigante e versa sobre a descoberta de um mundo promissor praticamente aqui ao lado em termos cósmicos. Já na segunda, falaremos sobre como a poeira coletada no lado distante da Lua pode nos ajudar a encontrar pistas sobre a origem da água no nosso sistema solar. Mas antes de irmos para o lado de lá da Lua, vamos passear por um exoplaneta bastante curioso, um que pode ser classificado como uma super-terra. Exatamente, Rodrigo. O exoplaneta em questão é o GJ 251c. Uma superterra localizada a apenas 18,2 anos-luz de distância na constelação de Gêmeos. Para colocar em perspectiva, essa é uma das distâncias mais próximas para um exoplaneta na zona habitável já detectado. E quando falamos de superterra, estamos nos referindo a um exoplaneta com uma massa aproximadamente 4 vezes maior que a do nosso planeta. Isso coloca em uma categoria de mundos rochosos, porém significativamente mais massivos, o que pode ter implicações profundas na gravidade superficial e também na sua capacidade de reter uma atmosfera. O que torna o GJ 251c tão especial é a sua posição orbital. Ele completa uma volta em torno de sua estrela a cada 54 dias. E o mais importante, o exoplaneta está localizado dentro da chamada Zona Habitável, ou Zona dos Caixinhos Dourados. Esta é uma região onde as condições de temperatura permitem, teoricamente, a existência de água em estado líquido na superfície, assumindo que haja uma atmosfera adequada. Os astrônomos, incluindo uma equipe liderada por Suvirat Mahadevan, da Penn State University, utilizaram o método de velocidade radial. Eles passaram mais de 20 anos observando a estrela GJ 251, procurando por minúsculas oscilações causadas pela atração gravitacional do exoplaneta. A estrela, uma anã vermelha, não é uma esfera serena. Sua superfície é um caldeirão em ebulição constante, com convecções e erupções que criam um ruído sísmico. Separar o sinal sutil do exoplaneta desse ruído estelar exigiu uma modelagem computacional avançada e dados de alta precisão. Para refinar suas medições, Marco, a equipe combinou dados de arquivos de vários telescópios com as novas observações do Habitable Zone Planet Finder, ou HPF, que é um espectrógrafo de infravermelho próximo instalado no telescópio Hobby Eberly, no Texas. Foi esse conjunto de dados que revelou o sinal do GJ 251c, posteriormente confirmado por outro instrumento, o espectrógrafo NEIDI, no Arizona. Agora que o planeta foi identificado, começa a próxima fase, a caracterização, e infelizmente, a distância e a natureza do sistema provavelmente colocam o GJ 251c fora do alcance imediato do telescópio espacial James Webb para uma análise atmosférica detalhada. A verdadeira revolução no estudo desse mundo específico deve vir com a próxima geração de observatórios. Telescópios terrestres de classes de 30 metros que estão em planejamento. Eles podem tentar detectar a luz refletida por sua atmosfera. Mas a grande esperança é o Habitable Worlds Observatory, um telescópio espacial gigante com o seu lançamento previsto para a década de 2040, projetado justamente para registrar e caracterizar exoplanetas como este. No entanto, há um grande ponto de interrogação pairando sobre esse exoplaneta, e ele se relaciona diretamente com o tipo de estrela que ele orbita. A GJ 251 é uma anã vermelha, uma classe de estrela conhecida por seu temperamento volátil. Pois é, e as anãs vermelhas são notórias por liberar poderosas erupções e ventos estelares intensos. Esses ventos podem, com o tempo, erodir ou até mesmo eliminar por completo a atmosfera de um exoplaneta que orbita muito próximo, que é exatamente o caso dos exoplanetas na zona habitável de uma estrela tão fria. Temos exemplos recentes que alimentam esse ceticismo. As observações do James Webb dos exoplanetas no sistema TRAPPIST-1, que está em outra anã vermelha, não encontraram evidências de atmosferas significativas nos mundos mais internos, conforme nós aqui do CentauriCast noticiamos há alguns meses. E bem, isso levou parte da comunidade científica a questionar se exoplanetas ao redor de estrelas podem de fato ser habitáveis.
Mas o GJ251c pode ter uma vantagem em relação aos demais. Por sua estrela ser um pouco mais massiva e, portanto, mais quente que as outras anãs vermelhas, como a do TRAPPIST-1, a zona habitável se estende um pouco mais para longe. O exoplaneta está em uma órbita ligeiramente mais distante, o que poderia tê-lo poupado dos piores efeitos das erupções estelares. É uma possibilidade fascinante. Se o exoplaneta em questão possuir um campo magnético global forte, semelhante ao da Terra, e uma atmosfera inicial espessa, ele pode ter sido capaz de resistir ao bombardeio de radiação e vento estelar ao longo de sua vida, mantendo suas condições superficiais potencialmente estáveis. Tudo isso, porém, ainda está no campo da especulação. Como o próprio professor Mahadevan afirmou, fizemos uma descoberta empolgante, mas ainda há muito a aprender sobre esse exoplaneta. Ele representa um dos melhores candidatos na busca por bioassinaturas, mas a confirmação está em um futuro que exige nossa paciência e investimento em novas tecnologias. E é assim que a ciência avança, um passo de cada vez. A descoberta do GJ251c não é um ponto final, mas na verdade está mais próximo de ser um ponto de partida. Ele nos dá um alvo concreto e relativamente próximo para as novas gerações de astrônomos e seus instrumentos extraordinários. Sem dúvida, Marco. Este sistema planetário, a apenas um pulo cósmico de nós, continuará a ser intensamente observado. Cada nova medição, cada novo dado, nos trará mais perto de responder à pergunta fundamental: será que nós estamos sozinhos? O GJ251 é, por enquanto, um farol de esperança nessa busca milenar. E enquanto olhamos para planetas distantes em busca de respostas, às vezes as pistas mais importantes estão bem aqui no nosso quintal cósmico. A recente missão chinesa Chang'e 6 trouxe à Terra algo verdadeiramente extraordinário: as primeiras amostras já coletadas no lado distante da Lua. E olha só, e o que essa poeira lunar revela pode reescrever capítulos fundamentais da nossa própria origem. Uma análise publicada nos PNAS indica que asteroides ricos em água, que antes considerávamos raros, podem ter sido peças-chave na formação do sistema Terra-Lua. O grande diferencial dessas amostras está na localização de onde foram retiradas. O lado afastado da Lua possui uma atmosfera extremamente rarefeita, quase inexistente. Isso a torna um museu geológico perfeito, preservando evidências de impactos antigos que a atmosfera da Terra, ao contrário, queima e destrói. E foi justamente nessa poeira preciosa, distante e de difícil acesso que os pesquisadores encontraram 7 fragmentos microscópicos, relíquias de um tipo de meteorito extremamente frágil e raro, os condritos carbonáceos do tipo Cl. Essas rochas espaciais são conhecidas por serem ricas em água e em compostos orgânicos, os ingredientes básicos para a vida como a conhecemos. A confirmação da identidade desses fragmentos foi um processo que deu bastante trabalho. Primeiro, mediram as proporções de metais como ferro, manganês e zinco, confirmando que a composição não era do sistema Terra-Lua, diferente de qualquer outro material lunar nativo. A textura dessas partículas indicava que se formaram a partir do derretimento de uma rocha maior durante um impacto violento. E a prova final veio da análise da assinatura isotópica do oxigênio, uma espécie de impressão digital química. Usando um instrumento de alta precisão chamado espectrômetro de massa de íons secundários, os cientistas confirmaram que a composição dos fragmentos eram idênticas à dos raros condritos Cl. Essa descoberta é relevante. Ela demonstra, de forma prática, que a coleção de meteoritos que temos aqui na Terra pode estar enviesada, pois a nossa atmosfera atua como um filtro, destruindo os meteoritos mais frágeis e, justamente, os mais ricos em água. Exatamente. A Lua, exposta aos meteoritos sem essa proteção à atmosfera, registra uma história de bombardeio muito mais fiel. A presença desses condritos Cl em suas amostras sugere que esse tipo de asteroide era muito mais comum no sistema solar interno primitivo do que os registros terrestres nos levavam a crer. Isso significa que a quantidade de água e de compostos orgânicos entregues à Terra e à Lua por esses mensageiros cósmicos pode ter sido significativamente maior. Eles estão sendo agora estabelecidos como um reservatório-chave de material exógeno, fornecendo os blocos de construção essenciais que podem ter semeado os nossos oceanos e, potencialmente,
a química pré-biótica. Portanto, ouvinte, a poeira do lado oculto da Lua não está apenas nos contando a história do nosso satélite. Ela está também nos oferecendo uma visão sem filtro da infância do Sistema Solar, revelando que os ingredientes para um planeta azul e vivo podem ter sido entregues com muito mais frequência por esses frágeis e preciosos asteroides. É uma peça fundamental no quebra-cabeça da nossa própria origem. Então, ao unir esses dois resultados das pesquisas, temos uma perspectiva bastante bacana. A busca pela vida olha tanto para frente quanto para trás. O GJ-251c nos aponta para um futuro alvo promissor nos confins do espaço, enquanto as amostras lunares revisitam nossa própria história cósmica. Exatamente, Marco. A poeira da Lua revela que os ingredientes para a vida podem ter sido entregues à Terra de forma muito mais abundante do que imaginávamos. E o exoplaneta GJ-251c surge como um candidato ideal para investigar se, em algum lugar lá fora, esses mesmos ingredientes conseguiram dar o próximo passo. E acredito aqui, Rodrigo, que são faces de uma mesma moeda. Uma nos mostra que os blocos de construção da vida podem ser comuns no universo, e a outra nos oferece um laboratório natural para testar essa hipótese. Falou bonito, Marco. E é assim que a ciência avança, nos levando cada vez mais em direção às fronteiras do infinito do conhecimento, conectando o passado remoto do nosso sistema solar com o potencial futuro de mundos distantes. Nós, do CentauriCast, encerramos esse bloco na esperança de que essas fronteiras do infinito continuem a se expandir. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.